Se foco e produtividade são importantes para você, se você deseja melhorar essas duas coisas em sua vida e evitar a procrastinação, assista a esse vídeo. Você irá entender como aplicar a técnica Pomodoro e também irá entender alguns aspectos sobre o nosso jeito de funcionar. Tudo explicado pela ciência. Eu vou começar a explicar o histórico e depois o que é o essencial, a base, o pilar da técnica Pomodoro. Em seguida, explicarei os 6 objetivos mencionando as regras da técnica Pomodoro como proposto por Cirillo em seu livro. A técnica Pomodoro foi criada em 1987 por Francesco Cirillo e aprimorada por ele durante os anos 90. O nome da técnica, Pomodoro, que significa tomate em italiano, veio do fato de que Cirillo usou um cronômetro de cozinha com a forma de um tomate, como este, quando inventou a sua técnica. O fundamento principal da técnica Pomodoro é muito simples e rápido de se implementar. Além do seu princípio básico, Cirillo criou 6 objetivos a serem atingidos de forma gradual e em ordem sequencial. Ele ensina que estes objetivos devem ser dominados aos poucos. Você não precisa ter atingido os 6 objetivos para notar os benefícios da técnica Pomodoro. A coisa fundamental que você irá precisar é de um cronômetro. Eu, por exemplo, uso este. Cirillo acha importante você usar um cronômetro ao qual você possa dar corda. Ele explica que quando você dá corda ao cronômetro, você envia um sinal para o seu cérebro dizendo que a tarefa irá começar. Então, é hora de focar no trabalho. É como se fosse um gatilho mental. Mas é claro, você pode usar qualquer cronômetro. Você pode usar o cronômetro do seu celular, por exemplo. O mais importante é você conseguir cronometrar o tempo. Também é importante você conseguir visualizar quanto tempo ainda resta para que você atinja o objetivo proposto. Existem aplicativos no celular que você também pode usar ao invés de um cronômetro normal. Mas o que é um Pomodoro tradicional? Um Pomodoro significa 25 minutos focados na tarefa, seguidos de 5 minutos de descanso. Após 4 pomodoros, você tem um tempo maior de descanso, entre 15 e 30 minutos. Mas como aplicar a técnica Pomodoro? Primeiro, escolha uma tarefa. Segundo, ajuste o cronômetro para 25 minutos e trabalhe nessa tarefa até o alarme tocar. Terceiro, ajuste o cronômetro para 5 minutos e faça uma pausa. Levante, se movimente, alongue-se. Lembre-se de que tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. Descanse os seus olhos. Faça exercícios de respiração. É muito comum nos sentarmos com uma postura errada, comprimindo o nosso abdômen, de forma que prejudicamos a nossa respiração. Lembre-se que se não oxigenarmos o nosso cérebro de maneira adequada, a nossa produtividade também será afetada negativamente. Durante as pausas, permita que seu cérebro descanse. Quando o alarme tocar, recomece mais um Pomodoro, ou seja, mais 25 minutos de trabalho focado. Após 4 pomodoros, faça uma pausa maior, entre 15 e 30 minutos. Estas pausas maiores, além de um tempo para fazer exercícios de respiração e caminhar um pouco, são uma ótima oportunidade para você organizar a sua mesa, ouvir mensagens de voz, fazer telefonemas, verificar os seus e-mails, pegar um pouco de café ou simplesmente descansar. O importante é não fazer nada relacionado com a tarefa que estava executando antes da pausa. E também não fazer nada complexo, senão sua mente não poderá descansar e se reorganizar,
não podendo assimilar o que você aprendeu. Algumas considerações muito importantes. Primeiro, evite todas as distrações durante os 25 minutos de trabalho. Durante esse tempo, tenha sua atenção focada exclusivamente no trabalho que estiver realizando. Importante, nós não somos multitarefas como muitas pessoas acreditam. Isso é um mito. Nós não conseguimos estar focados em duas coisas diferentes que exijam a nossa atenção ao mesmo tempo. Aqui eu não estou falando sobre atividades simples, como caminhar e conversar com um amigo, por exemplo. Estou falando de atividades complexas. Se você não estiver presente na atividade que está fazendo, você não a fará bem feita. Existem dois tipos de distrações, as internas e as externas. As distrações internas são, como o próprio nome diz, internas, ou seja, os nossos pensamentos. Quando estamos lendo, trabalhando ou fazendo qualquer atividade que exige o nosso foco, é muito comum virem pensamentos diversos que não estão relacionados com o que estamos fazendo. Por exemplo, lembramos que precisamos ligar para alguém ou precisamos comprar algo. Isso são pensamentos que estão interrompendo o nosso trabalho, a nossa atenção, o nosso foco. Ou seja, é uma distração interna. Normalmente, as distrações internas estão relacionadas a uma baixa capacidade de concentração. Ela acontece com mais frequência quando estamos muito cansados. O que fazer caso isso aconteça? Tenha sempre um papel ao seu lado e quando um pensamento vir, anote-o imediatamente neste papel e continue a sua tarefa. Anotar em um papel é fundamental para que este pensamento não fique retornando à sua cabeça. Quanto mais lutarmos contra um pensamento, mais ele irá voltar. Isso por quê? Porque nós não temos o controle dos nossos pensamentos como imaginamos ter. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou falar uma palavra e eu não quero que você pense nessa palavra. Elefante rosa. Você conseguiu não pensar em um elefante rosa? Então, isso prova que nós não controlamos os nossos pensamentos. E quanto mais pensamos que não queremos pensar em algo, mais iremos pensar neste algo. James Quick, autor do livro Limitless, explica exatamente isso com a frase: o que você resiste, persiste. Quando você escreve em um papel, você libera este pensamento da sua cabeça por algum tempo. Você sabe que este pensamento está salvo, então não se preocupa mais com ele. No momento oportuno, você volta e trabalha nesses pensamentos anotados. Agora vamos falar sobre as distrações externas. Como o próprio nome diz, elas são externas. Por exemplo, todas as notificações das mídias sociais, notificações de e-mails, mensagens de WhatsApp, telefonemas, colegas de trabalho ou de estudo, familiares que nos interrompem. Como lidar com essas interrupções externas? Primeiramente, desligue todas as notificações das suas mídias sociais. Caso possível, desligue as notificações de e-mails. Abra os seus e-mails algumas vezes por dia no momento programado por você. Claro, veja se no seu caso isso é possível de ser feito. Caso o seu trabalho e vida permitam, desligue o celular durante os seus pomodoros. Retorne as ligações e mensagens nos momentos do dia programados por você. Em relação aos seus colegas, familiares e amigos, explique que está ocupado e que retornará a eles no momento X. Defina um momento bom para você e para a pessoa. Porém, não deixe de retornar no momento que falou que iria. Pessoas, no geral, tendem a respeitar mais as pessoas que valorizam o seu próprio tempo. Falamos das distrações. Vamos agora para uma segunda consideração.
Se organize antes de começar para não ter que interromper. Então, pegue todo o material que for precisar para realizar a tarefa escolhida. Não esqueça de pegar um copo de água e de ir ao banheiro. Terceira consideração. As pausas são fundamentais para que o nosso cérebro processe e armazene as informações. Segundo a professora doutora Barbara Oakley, pesquisadores descobriram que nosso cérebro possui fundamentalmente dois diferentes modos de pensar: o modo focado e o modo difuso. O modo focado é quando você está focado em algo, prestando atenção, concentrado. O modo difuso é quando não estamos focados em nada, quando o nosso pensamento está divagando. Isso acontece muito quando estamos tomando banho, quando estamos descansando, quando estamos acordando ou quase dormindo. Neurocientistas sabem que ou você está no modo focado ou está no modo difuso. Não conseguimos estar nos dois modos de pensar ao mesmo tempo. Para aprendermos, precisamos alternar entre esses dois modos. Fazer pausas durante o dia é fundamental se você quiser realmente aprender o que está estudando e ser produtivo. Jim Kwik, no seu livro Limitless, fala que estudos sugerem que a nossa habilidade natural de concentração varia entre 10 e 40 minutos. Longos períodos contínuos de trabalho em uma mesma tarefa fazem com que o nosso cérebro não trabalhe mais de maneira efetiva. Depois de 40 minutos, a nossa atenção começa a divagar. É importante termos em mente que nós não somos iguais a uma máquina. Uma máquina que trabalhe 24 horas sem parar produzirá mais do que uma máquina que faz pausas durante o dia. Mas isso não é verdadeiro para nós seres humanos. Fazer pausas para descansarmos o nosso cérebro é fundamental para continuarmos a produzir de maneira efetiva e constante. Essa é uma razão importante para usarmos a técnica Pomodoro. Jim Kwik, em seu livro Limitless, também aponta mais uma razão para usarmos a técnica Pomodoro, se quisermos aprender o que estudamos de maneira efetiva. Sabemos que o aprendizado está diretamente relacionado com as formações de novas memórias. Estudos científicos demonstram a relação entre a memória e o efeito chamado de primacy e recency. Em português, seria primazia e recência. O efeito de primazia e recência significa que é mais provável você se lembrar das coisas que você aprendeu no início e no final de uma sessão de estudos, ou de uma apresentação, ou de uma aula. Por exemplo, se você vai a uma festa ou a uma conferência onde você não conhece muitas pessoas, é mais provável você se lembrar dos nomes das pessoas que foram apresentadas para você no início e no final do evento. Se você ler ou estudar por um período muito longo de tempo, é mais provável você se lembrar somente do começo e do final. Isso significa uma perda de tempo e de energia, se você se aplicar durante longos períodos de tempo sem interrupções para descanso. Utilize a técnica Pomodoro com as devidas pausas para você otimizar o seu aprendizado e a execução das suas tarefas. Em outros vídeos, explicarei técnicas muito eficientes para a retenção de informações e formações de memória de longo prazo. Então, não deixe de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações quando eu postar novos vídeos. Se você estiver gostando desse vídeo, aproveite para deixar um like. Assim você ajuda esse vídeo a atingir mais pessoas. Falamos até agora de 3 considerações muito importantes. Primeiro, evite todas as distrações. Lembre-se de que existem as distrações internas e as externas. Segundo, se organize antes de começar para não ter que fazer interrupções. Terceiro, as pausas são fundamentais para que o nosso cérebro mantenha o foco, processe e armazene as informações. Falamos de 2 motivos. Primeiro, em média, depois de no máximo 40 minutos, a nossa atenção começa a divagar. Segundo, o efeito de primacy e recency. É mais provável lembrarmos do início e do fim.
A quarta consideração que eu gostaria de falar é que você deve definir qual é o melhor tempo para os seus pomodoros, para as suas pausas menores e maiores, e depois de quantos pomodoros você deve realizar as pausas maiores. Os tempos mencionados aqui são os que os pesquisadores mostram serem os mais eficazes de maneira geral. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada dia é um dia e cada tarefa é uma tarefa. Haverá dias em que estamos mais dispostos. Algumas tarefas poderão consumir mais ou menos energia. Faça testes e veja o que funciona melhor para você. Mas eu recomendo começar com os tempos conforme mencionados anteriormente. Lembre-se de que as pausas são para que você não chegue à exaustão. Então, caso decida modificar os tempos dos pomodoros, faça de maneira correta, respeitando os seus limites. Agora eu quero falar um pouco sobre a procrastinação. Barbara Oakley diz que todos nós temos algum problema relacionado com a procrastinação, pois se você está trabalhando em algo, significa que você não está trabalhando em todas as outras tarefas que você precisa realizar. Porém, para algumas pessoas, a procrastinação é um problema maior do que para outras. Ela explica que quando temos uma tarefa que não queremos fazer, ou porque ela é muito difícil, ou porque ela é muito grande, nós ativamos uma área do nosso cérebro que está associada com a dor, o insular cortex. O nosso cérebro, buscando uma maneira de parar esse estímulo negativo, desvia a nossa atenção para outra coisa. Segundo Robert Boyce, procrastinação significa adiar uma tarefa difícil e importante em favor de algo mais fácil, rápido e que nos causa menos ansiedade. Porém, pesquisadores descobriram que logo após iniciarmos essa tarefa difícil, a sensação negativa produzida pelo nosso cérebro desaparece. Mas como fazer para iniciarmos essa tarefa difícil ao invés de procrastinarmos? A técnica Pomodoro. Isso porque a ação de programar o cronômetro para 25 minutos e a partir daí iniciar o trabalho é muito fácil. Também existe o conforto psicológico ao pensarmos que serão somente 25 minutos de trabalho, algo pequeno e fácil de se cumprir. A maioria das pessoas consegue focar por 25 minutos. Depois disso, é importante se dar uma pequena recompensa, um descanso para o nosso cérebro. Faça algo agradável, deixando o seu cérebro relaxar. Ao invés de pensarmos na tarefa grande e difícil, pensamos que iremos trabalhar por somente um pomodoro. Assim conseguimos iniciar qualquer tarefa combatendo a procrastinação. Pomodoro após pomodoro, damos continuidade à tarefa até a sua conclusão. Eu decidi dividir esse vídeo em duas partes, pois já estamos quase chegando a um pomodoro. Na segunda parte, eu falarei dos 6 objetivos da técnica Pomodoro, mencionando as suas regras, como proposto por Cirillo em seu livro. Não deixe de assistir esse vídeo para que você possa utilizar a técnica Pomodoro por completo. Você irá encontrar um link na descrição desse vídeo, aqui abaixo, ou você poderá clicar no link aqui ao lado, onde está escrito parte 2. Lembre-se de fazer uma pequena pausa, exercícios de respiração e se movimentar um pouco para oxigenar o seu cérebro. Muito obrigada por ficar até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.